Então, boa tarde, pessoal. É bom ver muitas pessoas aqui. Primeiro, agradecendo também o convite do evento e todos os participantes, e patrocinadores e apoiadores desse evento. Eu me chamo Jennifer, eu sou bióloga e analista de políticas públicas de formação e eu conduzi o meu mestrado, meu doutorado e o meu pós-doutorado com polinização. No meu mestrado eu trabalhei com polinização de macieira. No meu doutorado eu trabalhei já com avaliação de riscos de agrotóxicos e agora no pós-doutorado eu uni os dois. Eu trabalhei com polinização e a saúde das abelhas numa ideia do que vocês já vieram falando aqui pela manhã, que é de coexistência, de como estabelecer uma relação harmônica da agricultura e da criação de abelhas. Então, só dando uma contextualizada assim do meu histórico aqui de profissão, eu queria ouvir também, porque eu vi que tem as meninas do IF aqui, e trazendo um pouco do que o Eugênio falou inicialmente na primeira palestra deles, eu acho que é muito importante a gente ter tanto adolescentes quanto mulheres aqui, porque a gente vai depender muito de vocês nessa sucessão rural, Tem majoritariamente, a apicultura ainda é masculina, mas a gente precisa trazer esse empoderamento feminino. Então, infelizmente, na nossa mesa de abertura hoje, nós só tínhamos a representação de uma mulher, mas tínhamos a representação dessa mulher. E a gente precisa que as mulheres cada vez mais se apropriem e passem por esse processo de empoderamento e venham e façam parte, se engajem, E eu acho que é nesse sentido que a minha palestra ela vai se suscitar para estimular uma outra oportunidade dentro da criação de abelhas, que é para o que as abelhas realmente é o principal serviço que elas prestam, que é a polinização. Então, o meu título é Abelhas em Ação, Como a polinização potencializa a produtividade agrícola. Eu vou abordar aqui com vocês um pouquinho sobre as abelhas enquanto polinizadoras profissionais, o que é a polinização e por que ela importa, os benefícios para a produção agrícola. Vou trazer alguns casos de polinização, nominadamente esses que eu trabalhei ao longo da minha construção acadêmica, falar um pouquinho sobre boas práticas para nós termos polinizadores nessa área de produtividade agrícola e daí, encerrar com essa oportunidade que é atrelar a apicultura e a agricultura, na verdade a criação de abelhas em amplo senso, tá? Então, antes, eu queria perguntar para vocês, especialmente para as meninas do IF, quantas abelhas existem? Quantas espécies de abelhas? Quantas espécies? Para as meninas do IF, consultora. Mas então, a gente estima que existam mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. E o Brasil está entre um dos países com a maior biodiversidade, Então, no Brasil, a gente tem mais de 1.600 espécies de abelhas, tá? E a gente tem representatividade de todos os grupos aqui colocados. Então, as abelhas, quando a gente fala em abelhas, a gente sempre vem com aquela coisa, amarelo e preto. Mas as abelhas, elas têm diversas cores, elas são muito diversas. Então, acho que é importante a gente sensibilizar vocês que estão no início da carreira de vocês, fazendo um técnico em agropecuária, Para vocês pensarem um pouco além do que é colocado para nós. Então, são muitas espécies de abelhas. E no Brasil, a gente tem mais de 240 espécies de abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas. E aqui eu vou reforçar um ponto que eu com certeza o pessoal da SEMA vai trazer para vocês, que cada estado tem o seu grupo de espécies de abelhas nativas. No Rio Grande do Sul, a gente conta com 24 espécies de abelhas nativas, segundo a última lista de espécies que está para ser atualizada. E dentre essas espécies de abelhas nativas, nós temos abelhas com potencial para polinização, nós temos abelhas com potencial para própolis, abelhas com potencial para mel, assim como existem em outros estados essas representantes desses mesmos gêneros. Então, hoje no Brasil, a gente vai ter uma espécie do gênero Scartotrigona ou do gênero Melipona, análogo aqui, que seria uma prima delas no Rio Grande do Sul. Então, não tem por que a gente trazer espécies de outros locais para dentro de um estado que já tem a sua representatividade. Então, faço essa ressalva aqui para a gente valorizar as espécies nativas, criar as espécies nativas, para que a gente possa proteger os polinizadores, mas mais do que isso é proteger a biodiversidade associada.
E daí, né, por que o serviço ecossistêmico de polinização, né? Várias das palestras anteriores a gente falou sobre o mel, a gente falou sobre os outros subprodutos que a Suzana trouxe aqui. São muitos produtos que as abelhas produzem, mas o principal serviço das abelhas é o serviço ecossistêmico de polinização. Então, a produção de mel hoje ela é muito valorizada, mas a oportunidade para os criadores de abelhas, ela se dá em cima do serviço ecossistêmico de polinização, que é o principal serviço que as abelhas prestam. E esse serviço hoje ele é responsável pela reprodução e manutenção das populações de cerca de mais de 90% das angiospermas, que são as plantas com flores. Então as abelhas elas têm uma relação muito importante, por isso que elas são polinizadoras profissionais, porque elas dependem do pólen e do néctar para alimentar sua prole. Então não vai ter as próximas gerações se elas não usarem esses recursos florais. Então quando ela tem uma dependência desse recurso floral ofertado pelas flores, elas passam a se denominar polinizadores profissionais. Porque nós temos outros polinizadores, nós temos as aves, nós temos até mesmo os mamíferos sendo polinizadores. Mas eles não têm uma dependência tão grande quanto a dependência que as abelhas têm para os recursos florais ofertados pelas flores. E também, entre outros recursos, por exemplo, as resinas, os óleos, são diversos recursos que elas têm associados. Para além disso, quando a gente fala sobre agroecossistemas, ela é responsável pela produção e qualidade de 73% das culturas agrícolas. E na agricultura, quando a gente pensa o que a gente come, né? Eu vou perguntar para vocês assim, o café de manhã de vocês, ele é um café da manhã mais amarelo ou ele é um café da manhã colorido? Quando a gente come, quando a gente põe a comida dentro do prato, a gente precisa pensar de onde essa comida vem. E como que as abelhas, como que a biodiversidade ela se importa? Como que a gente está comendo aquilo ali? Como que a nossa comida chega na nossa mesa? Vocês se perguntam sobre isso? Qual que é a origem da comida de vocês? Como que a comida chegou até vocês? Porque quando a gente começa a se fazer essas perguntas, a gente começa a pensar. E essas são perguntas que a gente deve fazer para quem está ao nosso entorno, porque essas são perguntas que fazem a gente se sensibilizar sobre aquilo. Então, se eu pensar que a maçã, por exemplo, ela depende de polinização, eu não vou ter maçã se eu não tiver abelhas, eu não vou ter maracujá se eu não tiver abelhas. Então, para eu comer uma maçã lá na minha merenda escolar, as abelhas elas contribuíram para isso. Para eu ter tomate, que nem a gente tinha tomate hoje no almoço, as abelhas contribuíram para isso. Então, hoje as abelhas elas se relacionam com mais de 80% das culturas agrícolas que compõem a dieta alimentar humana. Então, se a gente não quiser que, assim, amamos as abelhas, que eu duvido que vocês estejam aqui e não gostem das abelhas, mas que a gente possa sensibilizar as pessoas de por que as abelhas são importantes para elas. E não é por causa do mel, é por causa do serviço ecossistêmico de polinização. Porque o mel eu posso não gostar, mas com certeza tem algum alimento que eu consumo que as abelhas contribuíram para que eu faça o consumo desse alimento. Então é isso que a gente precisa pensar, e os apicultores e os criadores de abelhas às vezes precisam pensar nas suas narrativas para que as outras pessoas entendam como eles são importantes e como vocês, apicultores, ao criarem abelhas, vocês estão contribuindo para esse manejo, para essa produção de alimentos. Então hoje, nesse estudo que foi publicado em 2015, eu ainda uso ele porque ele foi um levantamento de 141 culturas agrícolas que dependem de polinizadores, levantadas que são produzidas no Brasil, 85 dependem de polinizadores. As outras são beneficiadas quando há presença de polinizadores. Então, por exemplo, amêndoas, maçãs, mirtilo, pêssego, todos eles dependem em algum nível, em algum percentual da polinização. E outros vão ser beneficiados quando eu tenho a polinização, que é o caso da soja. A soja ela não depende da polinização, mas quando tem polinizadores na soja, há um incremento de produtividade. Hoje alguns estudos chegam até 30%, mas a média é 18% de incremento. E quando a gente vive num estado que está vivendo a sojicização, que é a ampliação da soja em território,
a gente aumentar a produtividade em 18% se equipara a gente pensar o desmatamento de menos território de ampliação. Então, por que a gente não usa as abelhas como bioinsumo para fomentar que, se há um incremento de produtividade, a gente não desmate para sojicizar toda a área que a gente tem? Porque a gente olha para os lados e a gente só tem soja. Então, a gente vive um processo no Rio Grande do Sul, que é esse de ampliação da soja no território estadual. E quando a gente tem o bioinsumo, que são as abelhas, a gente pode sensibilizar esse sojicultor, a gente pode sensibilizar quem está plantando canola, quem está plantando em monocultura, né? A gente precisa pensar sobre isso. E por que, né, falar sobre isso para vocês que são criadores, né? Que eu imagino que todos vocês são criadores de abelhas? Não? Quem é apicultor aqui? Levanta a mão. Não, percentual significativo. E quem é meliponicultor? Tem produtor rural? Tipo, produtor de alimentos? O que vocês produzem? Gado, pecuarista. E o senhor? Peixe? Muito bom. Alguém produz, planta soja, planta alguma coisa aqui? Laranja. A citricultura, inclusive, é super beneficiada pela presença das abelhas. E quando a laranja ela é bem polinizada, ela produz mais óleos essenciais na casca. Então já tem diversos estudos que favorecem isso. Hoje os óleos essenciais eles estão ganhando cada vez mais espaço no mercado e valorização desse produto. Todos vocês estão querendo um café, né? Eu vou falar do café daqui a pouco, porque o café, embora ele não dependa de polinização, ele é beneficiado em até 34% quando tem abelhas no campo. E qual que é o valor, né? Geralmente a gente como que a gente vai sensibilizar as pessoas? A gente precisa valorar isso. E o serviço de polinização, ele pode ser valorado monetariamente. Então hoje, quando a gente faz a valoração desse serviço versus a produção de alimentos, que é o que eu estava falando para vocês, a gente tem um valor nominado em 43 bilhões de reais em 2018. Desses, eu destaco que 34 bilhões estão associados à produção de apenas 4 cultivares: a soja, café, a laranja e a maçã. Então, percebam que mais de 60% desse valor está associado a 4 culturas. Então, que eu não sou apicultora, não sou criadora de abelhas, mas vocês, enquanto criadores de abelhas, vocês têm um grande potencial de empreender, pensando o serviço de polinização. E daí aqui, né, eu vou só olhar meu tempo para trazer direitinho. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de culturas agrícolas que são beneficiadas pela polinização. A gente tem inúmeros exemplos, eu falei para vocês, né, são 85 culturas. Eu vou trazer aqui para vocês exemplos que eu já trabalhei durante a minha construção acadêmica e também exemplos que são notórios já para o estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, a polinização do morango, o morango é um fruto, né, uma inflorescência que a gente vê exatamente quando ele não está polinizado. Sabe aquele morango que ele é totalmente deformado? Então, esse morango aqui de baixo, ó, do canto esquerdo, que fica geralmente na caixinha embaixo, que a gente pega aquela caixinha, tem 5 exemplares maravilhosos, aí tu tira esses 5, come, todos os outros são assim. Por quê? Porque eles não foram bem polinizados. Então, quando a gente tem polinização dos morangos, a gente vai ter um aumento no peso e na melhora na forma dos frutos, e também na produtividade. E daí aqui eu destaco que as abelhas sem ferrão, elas são muito importantes para a polinização de morango, especialmente a jataí, né? Porque a apis, ela até poliniza a flor de morango, mas ela não é o melhor polinizador. Porque a gente tem uma diferença muito grande sobre visitante floral e polinizador. Porque eu posso ter alguém que está visitando a flor da minha cultura, um inseto que está lá visitando. Não necessariamente ele é polinizador daquela cultura.
realmente é o polinizador eficiente, é o potencial polinizador da cultura, aquele polinizador, aquele inseto que carregou o pólen de uma flor para outra. Porque a polinização é isso, né? A transferência de grãos de pólen da flor masculina para a flor feminina. Vocês já viram que às vezes tem umas abelhinhas que entram embaixo das anteras e só pegam o néctar? Ela talvez não seja o potencial polinizador daquela cultura. Porque ela está pegando o néctar, mas não está levando pólen. Então ela é um visitante floral daquela cultura, mas ela não necessariamente seja o polinizador. E aqui a jataí é o melhor polinizador de morango, porque quando ela vai na flor, ela é pequenininha, ela bate nas anteras e ela fica em volta e ela poliniza toda a flor. E é isso que a gente precisa, ela carreia o pólen até a outra flor. A soja que a gente estava falando até então, e acho que a gente está num momento e num estado que faz sentido falar, ela é a principal commodity agrícola do Brasil, né? Então, todo mundo quando fala da soja, mas a soja ela reverte para o PIB brasileiro um valor, né, que justifica ela ser uma das commodities. Ela é um cultivo predominante em larga escala, então quando a gente olha para o cenário de paisagem, a gente vê um horizonte de soja. Esse não é um cenário promissor para um polinizador, né? Pensa em uma abelha num lugar que só tem soja. Onde que ela vai beber água? Onde que ela vai botar o ninho dela? Onde ela vai ficar na sombra? Então, um cenário de lavoura, de monocultura, qualquer cultura em larga escala, ele não é um cenário ecossistêmico favorável, ele não está favorecendo o ecossistema, ele está favorecendo aquela cultura. E ela é considerada predominantemente autógama, né? Então ela autopoliniza, ela não precisa de um polinizador, de um polinizador inseto, por exemplo. Mas quando ela tem insetos, né, especialmente abelhas, que foram os estudos desenvolvidos para a soja, ela vai ter um incremento, sim, de até 18%. Obviamente, esse incremento, ele varia conforme a variedade daquela cultura, conforme a localização geográfica onde essa cultura está instalada, né? Mas aqui eu estou falando de uma média, tá? Uma média dos estudos. Então, ela tem um incremento no aumento da produtividade, que é o número de vagens e grãos por planta. Vai ter um incremento também na qualidade desses grãos, né? Na uniformidade desses grãos. Isso é muito importante de pensar. A polinização, ela beneficia a produtividade, mas ela beneficia a qualidade daquela cultura. Então, uma laranja que é bem polinizada, ela vai ter um valor associado diferente, um valor nutricional. Uma soja, ela vai ter um grão mais uniforme, ela vai ter mais peso desse grão. Então, para além da produtividade, a qualidade também melhora. Então, os resultados, obviamente, vão variar de acordo com o híbrido, o clima e o manejo e disponibilidade das abelhas. Mas a gente entende hoje que os ganhos médios é de 18% para o caso da soja, tá? Quando a gente fala sobre maçã, a gente tem que entre 40% e 90% da macieira, ela depende de polinização por abelhas. Isso por quê? Porque ela tem um alto grau de incompatibilidade de pólen entre cultivares. Percebam que eu usei uma planta de cada forma, né? Para representar duas variedades de macieira, a variedade Gala e a variedade Fuji. O que quer dizer autoincompatibilidade de pólen? Quer dizer que uma flor que produz o pólen de Fuji não pode receber, a flor feminina, o pólen de Fuji para gerar um fruto. Ela precisa de um pólen de outra variedade, a exemplo da Gala, para ter formação de fruto da Fuji. No caso, se eu não tiver a polinização cruzada, se a minha abelhinha não sair de uma árvore com o pólen da Gala para Fuji, da Fuji para Gala, eu não vou ter maçãs, tá? Ou eu vou ter uma formação de maçã bem defeituosa, tá? Então, na ausência de polinização entomófila, a produção de frutos ela se reduz entre 70% e 80%. Quer dizer que eu só vou ter 20% de frutos se eu não tiver abelhas. Isso porque
A gente tem um sistema de plantio de macieiras hoje que é um plantio 3-2. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Eu tenho a cultivar produtora e a cultivar polinizadora. A polinizadora é quem cede o pólen, a produtora é quem produz os frutos. O sistema de plantio no Brasil hoje, a gente faz dessa forma, a gente não, né? O pomicultor, ele faz dessa forma porque é mais fácil de colher depois. Mas o estudo do meu doutorado, do meu mestrado, foi avaliar se esse é o melhor sistema de plantio para a produção de maçãs, tendo em vista que ela depende da polinização cruzada de uma abelha e de uma flor para outra. Não é. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, a maçã não é atrativa. A flor de maçã não é atrativa para as abelhas. 94% das abelhas vão na flor de maçã para coletar néctar e não para coletar pólen. Então ela não necessariamente é o melhor polinizador, mas ela é o polinizador que nós temos. Hoje, na produção de maçã, se aluga já caixas de abelhas para polinizar. E por que ela não é o melhor? Porque as abelhas geralmente não cruzam as linhas. A abelha sai lá da caixa dela e ela vai numa reta e vai pegando todo o pólen ou néctar, né, dependendo da viagem que ela saiu para fazer, daquela linha. Ela não fica assim, agora eu vou para uma linha, agora eu vou para outra. Uma linha, vou para outra. Porque a gente precisa da polinização cruzada para ter formação de fruto. Porque é incompatível o pólen da mesma flor. Então, se essa bicha só ir em linha reta e voltou em linha reta, ela não fez nada, né? Não fez o que a gente estava precisando que ela fizesse. Então, qual que é o sistema de plantio que melhor favorece as abelhas? Seriam ter na linha, tu ter quem está produzindo pólen e quem quer produzir a planta. Isso é favorável para quem vai colher essa maçã depois? Não, porque eu vou vender, eu gosto de maçã gala, vou lá comer a gala, para comprar. Mas daí a pessoa para colher lá no campo, como é que ele vai colher uma planta de gala e uma de fuji? Essa é gala, essa é fuji, essa é gala, essa é fuji. Isso hoje é mecanizado também, né? Então a gente precisa pensar nisso. O que o pomicultor ele fez? Ele planta floríferas, que são plantas só para fornecer pólen no meio da linha. Essa planta ela não produz fruto comercializável. Foi uma estratégia. É a melhor estratégia? Não é. Mas é melhor do que o sistema de plantio convencional que a gente tem. Isso muito por causa do comportamento do polinizador que nós temos para essa cultura. Então, estudar as abelhas, é por isso que a academia está aqui, a gente está aqui para entrar em diálogo para a extensão rural, é muito importante, porque não adianta só colocar, não adianta o apicultor ir lá alugar as caixas para o pomicultor e só largar as caixas no chão, sem uma proteção, sem nada, e dizer, vai abelha. Não dá, não é assim. E isso vai rompendo com essas relações, tanto da pessoa que está produzindo maçã, quanto da pessoa que está criando abelhas, porque também essas abelhas, nessa condição, elas não vão ficar bem. Então o senhor vai perder abelhas, porque não é a melhor condição de saúde animal. Então a gente precisa começar, nesses casos, estabelecer essa relação harmônica. E toda relação, né? Todo mundo aqui tem algum relacionamento na sua vida, né? Toda relação, ela depende de corresponsabilidade. Então não adianta, né? Não existe nenhuma relação, nem com as nossas mães, que são, né? Que a gente só ganha, sem dar nada. A corresponsabilização é isso. Eu tenho um direito, todo direito que eu tenho um dever. Toda responsabilidade numa relação, a outra pessoa ela também tem uma contrapartida. Então, se eu sou criador de abelhas e vou plantar abelhas lá na maçã, e eu levar uma caixa que não tá boa, que tá manejada para produção só de mel, para polinizar, e vou dizer assim, não aplica nada que senão as minhas abelhas vão morrer, mas eu tô levando uma caixa aqui que não vai ser boa para polinizar. Eu não estabeleci uma corresponsabilização, né? Eu não tô nem me responsabilizando por botar uma caixa saudável e manejada para polinização, e o cara também não vai ser... Não vou aplicar fungicida aqui em cima, na hora do vento, do sol,
que as abelhas estão voando. Então, para vocês estabelecerem esse novo mercado, que é o serviço de polinização, vocês precisam se responsabilizar por algumas coisas, e daí, nos seus direitos, vocês também têm deveres, né? E saber que vocês têm direito de cobrar dessa pessoa que vocês estão colocando as abelhas um termo de responsabilidade. Então, se eu vou colocar abelhas aqui, você precisa fazer isso, isso e isso. E para maçã isso é muito importante, porque quando a gente estava polinizando a maçã, a gente tomou vários banhos de fungicida, por exemplo. E o fungicida é um problema para as abelhas. Para polinização de soja, de canola, desculpa, ela também é beneficiada pela polinização. Eu só tenho 5 minutos. No tamanho das sílicas e o número de sementes ele vai aumentar. Né? Então, nesse estudo aqui, que é uma meta-análise que olhou vários trabalhos que produziram com incremento de soja, ele aumenta um rendimento de até 34% em média, tá? E aqui eu destaquei que num trabalho que foi feito pela PUC, já foi produzido 3 livros que estão disponíveis também na internet, tá? Que é Abelhas e Agricultura, Abelhas na Polinização da Canola e o Plano de Manejo para a Polinização da Cultura de Canola, que podem servir de apoio para quem produz canola hoje e para quem quer colocar abelhas na canola. E aqui eu vou falar um pouquinho do café, que foi o último estudo que eu participei e conduzi na Embrapa Meio Ambiente em São Paulo. E com abelhas no café, a receita do café arábica ela pode crescer em até 22 bilhões por ano. Então a gente valorou, se todo o café produzido hoje no Brasil tivesse abelhas, o incremento para a cafeicultura seria em 22 bilhões de reais por ano. Isso é muito dinheiro dentro do contexto para uma cultura. Isso por quê, gente? Porque o café arábica, ele não depende de polinização, tá? Ele tem autopolinização. Mas na polinização cruzada, ele pode ter um incremento. Como que a gente fez para provar isso dentro de fazendas que de fato produzem café, tá? A gente tinha uma área controle, que tá no canto direito lá, e uma área suplementada, tá? Esse foi o grande diferencial desse estudo. Porque geralmente quando nós fazemos estudos de polinização, a gente tem uma área que não tem polinizador, que a gente chama de exclusão, porque a gente tapa a flor, e uma área com visitantes florais. Aqui nesse estudo a gente tem a área controle, que não tá tapadinha a flor, ela tá com livre visita, só que ela tá distante pelo menos 300 metros de uma área onde nós colocamos caixas de abelhas. Então, que é uma área que a gente está chamando de suplementada. Ou seja, para além dos polinizadores naturais, eu tenho mais as abelhas que eu estou colocando intencionalmente ali. E quando a gente viu isso, nós percebemos um aumento de produtividade em 16,5%, que equivale de 32 sacas para 37. Então, é um ganho de quase 5 sacas. Alguém sabe quanto custa uma saca de café aqui? Café assim na commodity, mais barato, R$1.200. O café bom, né, de qualidade, que tem pontuação, até R$6.000, uma saca. O produtor está ganhando aqui 5 sacas com abelhas por hectare. Todo mundo aqui, né, a gente viveu um processo de colonialismo no Brasil, sabe que café é larga escala também aqui no Brasil, né? O produtor que tem menor área de café tem 100 hectares aqui. Então a gente está falando de uma população que tem muito café, que tem áreas muito grandes. Então, se eles botarem abelhas, é serviço para quem cria abelhas, né? Porque se a gente quisesse chegar naqueles 22 bilhões de reais hoje, se eu conseguisse sensibilizar todos os cafeicultores a colocar abelhas no campo, nas suas áreas, não tenho abelhas. Não tenho, não posso. Não consigo achar criadores o suficiente de abelhas no Brasil para colocar abelhas no campo. Por que isso? Por que os criadores de abelhas não estão se profissionalizando, se capacitando e tendo a apicultura como primeira renda? Porque existe um mercado muito grande.
Mas hoje a apicultura ainda não é a principal fonte de renda do apicultor. Ela ainda é uma renda secundária. Mas será que a gente não está vendo as oportunidades para além do que pode? Então, nesse estudo, para além da produtividade, como eu falei para vocês, nós percebemos também e avaliamos a qualidade desse café. Então, quando as abelhas estavam no campo, o café aumentou até 2,4 pontos. Hoje, para a gente vender um café especial, o café ele tem que ter uma pontuação de no mínimo 80. Tá? Então, a gente tem uma fazenda aqui, que é a fazenda que eu marquei, ó. Ele sai de uma pontuação 81 para 87. Esse cara começou a vender a saca dele em R$2.000, quando chegou em 87 ele está batendo na Bolsa de Valores 4.500. E a Bolsa de Valores, né, atualizada com a Bolsa de Nova York diariamente. Então ele sabe quando vender essa saca aqui. E ele está ganhando na pontuação, ele está ganhando nos atributos, ele está ganhando nesse café. Isso tudo porque tinha abelhas no campo, a gente não fez mais nada além de colocar abelhas. E isso tem um aumento, um lucro para o produtor em 11,6%. Um produtor que tem um lucro de 11,6%, vocês acham que ele não paga a polinização? Ele não paga para vocês colocarem abelhas lá? Então isso representa, né, um ganho de $25 por saca de café para os agricultores. E daí aqui também, retomando, né, que as abelhas têm ferrão e por que fomentar também a meliponicultura. Hoje a Scaptotrigona deplis, essa espécie, ela é prima irmã da Scaptotrigona bipunctata, que é a que tem no Rio Grande do Sul. A gente tem ocorrência, mas é bem lá pro final. Ela é o melhor polinizador, porque ele é altamente eficaz na produção de café. Porque ela carrega mais grãos de pólen livres no corpo dela e aumenta a eficiência de polinização. Porque lembra que a polinização é a transferência de grãos de pólen da flor masculina para a feminina. Então, se as abelhas elas colocam todas as pelotinhas de pólen no último par de pernas, que é a corbícula, esse pólen ele já não está mais tão disponível para polinização. Mas se ela se suja toda, quando ela for de uma flor para outra, ela vai levando essa sujeira, que na verdade é o pólen. Então, ela está se tornando cada vez mais eficiente. Então, nesse estudo, a gente percebeu que com a polinização dessa espécie, que é mandaguari, o nome popular, aumentou 67% o peso dos frutos. Isso é muito por arbusto, tá? Isso é bastante para o mercado do café. E para isso acontecer, a gente precisa de boas práticas, né? De práticas amigáveis aos polinizadores. E aqui a gente depende, e essa é uma coisa que eu sinto muita falta nesses eventos, é que tenham produtores aqui também. Porque para vocês dialogarem com o agricultor ele tem que estar presente nesses cenários, nessas arenas. Mas por que é tão importante? Porque o manejo de paisagem ele é muito importante para ter polinizadores dentro dessas áreas. Então, ter um abrigo para os ninhos, ter água para essas abelhas, ter florada ao longo do ano. E florada ao longo do ano é ter plantinhas silvestres lá no cantinho, ó, que as abelhas possam comer quando não tem florada. Então, ter área de reserva legal, né, nesse sentido de ter áreas que a gente possa ter abelhas protegidas, abelhas com sombra, abelhas com ninhos. Então, ter preservação permanente, ter essa faixa de domínio perto da beira de estrada, da vegetação espontânea. Os ninhos aqui, ó, para a gente ter mais de outras espécies, para a gente ter abelhas solitárias presentes no campo também. Isso é um tronco de árvore com buraquinhos. Então, tudo isso são alternativas, né? Eu, obviamente, trouxe esse slide sobre agrotóxicos, porque estávamos falando até então de como conciliar, né? É preciso evitar o uso de agrotóxicos durante a floração. Isso é mandatório, né? Não tem como ter abelhas durante a floração e uso de agrotóxicos. Mas a gente precisa também fazer melhor escolha de produtos que sejam menos tóxicos. Evitar misturas de produtos. Essa mistura de tanque, que às vezes é recomendada, quase nunca é recomendada escrito, né? Mas, para ficar mais barato, põe uma coisa, já põe a outra. Essa mistura faz com que lá, quando o professor Aroni apresenta um laudo de análise de resíduos de uma abelha morta, que a gente encontra mais de um produto naquela abelha. É porque ele está no campo misturado. Você pra mim.
Deu uma travadinha. Não. Não tá funcionando. Pode passar. Não. Esse não é os meus slides. Esse é. Mas ele não tá passando. Tô contando meu tempo aqui, eu tô descontando esse tempo. Quando tu me mostrou 5 minutos, eu pensei, meu Deus. Mas era 15, né? Estou contabilizando meu tempo, porque eu fiz certinho pra dar no tempo, entendeu? Isso aqui vai... Essa palestra não é minha, a doutora Betina já fez essa palestra, embora eu seja do Observatório de Abelhas também. É essa. Ai, pronto. Então, seguir as instruções técnicas da bula do produto. Toda a bula do produto, por isso que a indústria de agrotóxicos se defende tanto numa situação, lá está dizendo, não use junto, não use quando tem vento, não use quando as abelhas estão voando. Está escrito lá. Passa para mim. Não acabou, gente. Ó, falta ainda 5 slides. Todas as 5 slides eu tenho 5 minutos, totalizando 1 minuto por slide. Mas assim, a gente tem que seguir as instruções técnicas. O meu último ponto aqui é fechar as colônias, como o colega anterior tinha falado. Isso é uma alternativa meio tapar o sol com a peneira, tá? Obviamente, emergencial se fecha. Mas o melhor não é fechar as colônias, porque a gente precisa lembrar que as abelhas são bioindicadores. Essa é do ídolo. A gente precisa lembrar que as abelhas são bioindicadores. E se a gente só fechar as abelhas, as nossas abelhas não morreram. Mas e todas as outras abelhas que aquela abelha ali representa, que aquela abelha é bioindicadora? Então a gente precisa pensar que não é só a nossa abelha não morrer. É as abelhas representarem a biodiversidade e elas são, além de um bioinsumo para a agricultura, elas são um bioindicador para questão ambiental, né? Como a doutora Betina falou anteriormente. Vai dar certo, gente, só para retomar aqui um momento tranquilo. Para as gurias acordarem, lembrarem do que eu tô falando, largar o celular, né? Tudo bom? A professora vai perguntar depois isso aqui, por que as abelhas são importantes, serviços técnicos de polinização. Então, gente, a apicultura ela vai além da produção de mel e eu quero que vocês pensem sobre isso. Ela contribui significativamente para a produtividade agrícola. Então, a interação entre as abelhas e as culturas, ela vai favorecer a sustentabilidade, ela vai favorecer a biodiversidade. E para quem cria abelhas, é um novo ramo de empreendimento, é uma nova área para vocês pensarem, para vocês crescerem e para vocês se apropriarem. E lembrando que quem não se junta não se torna um grupo de interesse, né? Então, isso é muito importante. Eu vou retomar um ponto aqui, né, que existem várias recomendações aqui de cursos para o apicultor se profissionalizar, se capacitar, se organizar e melhor estar habilitado para estar na sua arena de discussão. E vocês vão ver que todos os palestrantes antes de mim, com exceção do Eugênio, eu acho, falaram que vocês precisam se registrar, que vocês precisam se cadastrar. E vocês sabem por que eles dizem isso para vocês? Como analista de políticas públicas, eu vou explicar por que vocês precisam se cadastrar por uma outra perspectiva. Não é para o poder público saber que vocês estão lá e eles vão lá fiscalizar vocês. Gente, a fiscalização no Brasil ela é o eixo mais deficitário. Acreditem, vocês vão ser os últimos a serem fiscalizados. Não vai ser agora, não, agora o Brasil vai parar para ir lá fiscalizar a senhora que não tá, disse que tinha 80, mas tem 81 caixinha. Não vai. Mas se vocês se registrarem, se vocês se organizarem, vocês passam a ser o que a gente chama de grupo de interesse.
Vocês passam a ser um número. Quando a representante do Estado, da Secretaria, vem aqui e diz: eu tenho certeza que esses números são subnotificados, é porque a gente sabe na prática, vocês têm vários assessores técnicos aqui do cenário do Sebrae. Quantos de vocês do cenário do Sebrae tem, dentre aquele grupo de 30, quantos são registrados? Quantos são cadastrados? Não são os 30. Poucos são os 30. A gente precisa que vocês se cadastrem. E a gente aqui é todo mundo. Porque se a cadeia não estiver fortalecida, vocês não são grupo de interesse. Não chega política pública, não chega incentivo. A gente tem o Recupera Rural do Plano Rio Grande, não tá a apicultura lá. A galera do peixe, a galera do leite, a galera do gado tá lá. Porque eles são articulados, porque eles fazem a declaraçãozinha de rebanho certinho. Então, quando a cadeia está organizada, ela é um grupo de interesse. Quando ela não está, ela não é. Quando a gente não é um grupo de interesse, a gente não vê os nossos direitos, porque a gente não está cumprindo com os nossos deveres. Então, vocês precisam saber disso, vocês precisam se apropriar disso e se responsabilizar, gente. Porque se eu perguntar aqui, quantos desses que são apicultores são registrados? Quantos aqui são registrados? Tem um cadastro ok. Quando eu perguntei quantos apicultores eram, tinha umas 25 mãos. Agora tem 3. 4. Sabe? A Patrick levantou para fazer volume, levantou as 2 que eu vi. Mas tudo bem. Mas é isso, gente. A gente precisa que vocês saibam que vocês têm direitos, mas vocês têm deveres. E se profissionalizar, se capacitar também é um dever. É a mesma coisa que eu vir aqui dar uma palestra sem ter estudado ela antes. Eu sei os meus slides porque eu sentei minha bunda e estudei para chegar aqui. Eu não vou chegar aqui e falar sem pensar. Então a gente também tem um dever enquanto profissional. Tem vários cursos gratuitos já, né? Cursos que são pagos, mas tem cursos gratuitos muito bons, tanto do Senar, quanto da Embrapa Meio Ambiente, quanto da Embrapa, quanto do Sebrae. Então tem cursos, tem coisas chegando dentro da assistência técnica. E daí a minha última proposição dentro do meu tempo, lembrando que consumi um tempo ali no slide, que a polinização ela é um elo vital entre a biodiversidade, a produção de alimentos e o futuro das comunidades. E aqui o futuro das comunidades está na mão de vocês que estão aqui hoje. Sabe que vocês têm 15, 16 anos e estão olhando para o campo e talvez seja vocês que vão ficar na sucessão rural. E eu fico muito feliz em ver majoritariamente meninas aqui. Porque essa sucessão ela vai se dar pelo futuro das mulheres estarem ali no campo. A gente, obviamente, aprende muito com o mundo masculino. Mas a gente precisa que as mulheres também se apropriem e fiquem no campo. E fiquem no campo tocando fontes de renda e não só num outro lugar. Então, ao investir no cuidado com as abelhas e em práticas sustentáveis, a gente está investindo também num campo mais produtivo, mas num campo mais produtivo de forma saudável e equilibrada. Porque eu não vou olhar e só vou ver um horizonte de soja. Eu vou ver um fragmento de mata, eu vou ver um lugar para ter um ninho de abelha solitária, eu vou ver uma agrofloresta, eu vou ver a rotação de cultura, eu vou ver policulturas, eu vou ver uma permacultura. Isso é um ambiente saudável, porque eu vou ver, quando eu tenho várias coisas funcionando, eu tenho um ecossistema, então eu vou ter outros animais convivendo. Então eu quero dizer para vocês, né, porque eu também sou do Observatório de Abelhas, eu vivi um momento de enchente, eu estive em campo quando vocês estavam perdendo abelhas, e a gente está vivendo novos tempos. De fato, novos tempos eles também requerem novas práticas, e a gente precisa assumir práticas preventivas e não práticas assistencialistas. Práticas assistencialistas são aquelas que tapam o sol com a peneira. A gente precisa mudar o cenário, a gente precisa trabalhar com algo que previna cenários. E cenários que não vão ser mais estocásticos como foram as enchentes, elas vão ser recorrentes, a gente já sabe disso enquanto ciência. Então, para garantir isso, a gente precisa que vocês que estão lá criando abelhas e que prestam serviço a ecossistema de polinização se apropriem. Então é isso, dentro do meu tempo, quero dizer para vocês que se juntas e juntos a gente possa caminhar para o futuro da polinização e proteção das abelhas. Obrigada! Obrigada, Júlia, por essa excelente palestra. Obrigada.
Vamos dar continuidade, então. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Jennifer, já temos uma aí.